Muy buenos días. Muito Un bom dia. saludo muy especial al misionero Uma Miguel Hermos saudação muito Marín especial ao y a missionário todos los Miguel Barbus ministros, Marim, a todos os hermanos y hermanas ministros, irmãos e de los irmãs diferentes países, nos diversos países, a dos todos los diversos hermanos acá países, a en todos os irmãos Bogotá, aqui Colombia, em Bogotá, na en la Colômbia, bella Colombia. na bela Colômbia. Es realmente una É, bendición y privilegio realmente grande é uma bênção, um que Dios grande me concede estar privilégio acá que Deus me concede de en estar aqui la bella Colombia. na bela Y a todos Colômbia. los que están conectados E a todos os que a estão través del satélite conectados Amazonas pelo y el satélite Amazonas e pelo Eutelsat satélite 8 Eutelsat y demás 8 medios de comunicación. e pelos outros meios de Hoy, comunicação. sábado 8 de Hoje, febrero sábado de 8 este de año fevereiro deste ano de 2025. 2025. Buscamos en Nós el buscamos libro del profeta Habacuc, no livro do profeta Abacuque, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 1 en adelante, o versículo 1 em diante, donde nos dice: onde nos diz Habacuc, Abacuque, dice: diz: sobre mi guarda estaré, sobre a minha guarda y sobre eu la fortaleza estarei, sobre a afirmaré el pie, fortaleza y afirmarei velaré o para ver lo que pé, e me se vigiarei para dirá, ver o que y se velaré falará para ver lo a que se me mim, dirá, e y vigiarei qué para he ver o de que se me responder dirá tocante ou a se mi queja. falará a mim, e Y o que Jehová eu me respondió responderei y diante da dijo: minha queixa. E escribe Jeová la visión respondeu e disse: y escreve a declárala visão e en tablas, declara-a para em que corra tábuas, el que para leyere que en ella. corra aquele que ler nela, O sea, passe correndo, ou seja, escrita, escrita. se Se habla lo que se ve en la fala visión, aquilo se que se vê na escribe, visão, se fala, pero se también cuando escreve, se cumple mas la visión, também quando se también cumpre a pues visão queda escrito também, lo que pois fica ocurrió, escrito la o que realidad de esa visión, aconteceu, a realidade dessa visão, o real y dessa visão. declárala en tablas E para que corra el declara que em leyere en tábuas ella, para que corra aquele que aunque la ler visión nela. tardara Mesmo que a aún por visão un tiempo, demorar ou mas se demorasse ainda por um apresura hacia tempo, el fin mas y no apressa-se mentirá. para o fim e não Aunque mentirá. tardare, Mesmo espéralo, que tardar ou porque sin demorará, duda espera-o, vendrá, porque sem dúvida no virá. tardará. Não He demorará ou aquí que aquel tardará. cuya Eis alma aqui no que es aquele cuja recta alma se não é enorgullece, reta mas el justo por su fe se orgulha, mas o vivirá. justo pela sua fé viverá. La Ou visión se se jacta. apresura A visão se hacia el fin. apressa Pueden tomar para o asiento si fim tienen la ou o bondad. final. Podem assentar-se, tenham a bondade. Nos dice Nos diz en el mensaje na mensagem la única voz de Dios a única voz de Deus que fue predicado el 4 de febrero del que 2002 foi en pregada Cali, em Colombia, 4 de fevereiro de, por el 4 de, Dr. fevereiro William de Soto 2002 em Santiago, Cali, na Colômbia, pelo Dr. William nos Soto dice: Santiago, nos fala. y otra cosa muy importante, E uma outra coisa que é muito la visión de la importante, carpa, a visão da la carpa ou cual da aún el tenda, mismo reverendo a William qual até Branham mesmo o próprio reverendo William estuvo Branham, ele mesmo esperando siempre que se cumpliera sempre bajo esteve su esperando que ministerio, se cumprisse sobre pero o seu que en la ministério. visión Mas el que ángel na le había visão, mostrado o anjo lhe que tinha nuestro hermano mostrado na Branham visão que já estaba o en el nosso irmão aire, Branham já y estava él nos vio ares. todo E ele aconteciendo, viu tudo o sea que no acontecendo. estaba Ou aquí, seja, que ele ya não había partido. estava aqui, O ele sea, já le tinha mostró en esa partido, se visión ido. Ou seja, ele que mostrou nessa visão, él no mostrou para estaba ele que ele não ya estava ou ministrando en medio del estaria pueblo, já su tiempo había ministrando no meio do terminado povo, o seu tempo y tinha se estaba en la sexta terminado ou dimensión, acabado e ele estava na sexta mirando dimensão, hacia acá, o sea, fue olhando, vendo transportado para cá, ou seja, a ele una foi de las actividades en donde transportado, se estaba llevando a transposto cabo a uma dessas algo allí, reuniões onde estava y que acontecendo él algo, aí vio estava acontecendo, e que que ele era viu otro ministerio, que era um outro era ministério, otro instrumento. era um outro instrumento. Y E él dice ele diz ou fala
que el ángel le había mostrado que o nuestro hermano anjo Branham lhe tinha estaba en el mostrado aire que o y nosso él irmão vio Branham todo estava nos aconteciendo. ares e ele viu tudo Por isso tanto, não era acontecendo. Portanto, não era ele. Había alguien que estaba llevando a cabo Tinha todo. alguém que estava realizando, Ou seja, que não fazendo estava tudo aqui. isso. Había Ou seja, que partido. ele não estava aqui, ele E se tinha ele havia partido, ido. E se ele Quando tivesse isso, porque o ou ángel lhe tinha mostrou que partido, estava allí, quando isso, porque o anjo lhe pues, mostrou que ele estava aí, ese ángel, sabemos pois que esse el anjo, hermano nós William sabemos escribió que ese o ángel irmão era William escreveu que esse anjo Gabriel. era Gabriel, el que le mostraba todo. aquele que mostrava Esse ángel tudo para ele. É Él o nos anjo dijo que era profeta que ele nos de falou la- que él era le llama el profeta, de la sexta ele dimensión, o chama de o el cual profeta tiene da sexta acceso al dimensão, libro de la que verdad, tem, e ele tem el acesso cual ao livro da le muestra verdade, a e los que profetas ele mostra aos profetas cosas que as han de coisas que hão de acontecer. Y eso es algo muy E isso é uma importante. coisa, é algo muito, muito Luego estaremos viendo importante. algunos lugares Depois donde nós estaremos él nos vendo em habló alguns lugares que ese onde ele ángel nos falou que esse anjo estaría acompañando estaria al ministerio final, acompanhando o último al último ministério, profeta, o el último Benjamín de los profeta, profetas, o sea, o el Benjamim profeta dos de la profetas, ou dispensación seja, o del profeta reino. da dispensação do reino, Agora, miren, o estaria dice, acompanhando. Agora, olhem, diz, Ya había partido. já tinha Y si ya había partido, partido, no ido. puede E ministrar se já más. Su tivesse tiempo partido, terminó. não Al igual poderia que mais el ministrar, o ministerio seu del tempo Dr. William terminou. Soto Santiago Tal qual ya o ministério partió, do por Dr. consiguiente, William Soto Santiago já automáticamente partiu, ya se foi, se ve e que no es portanto él automaticamente se vê el que que não é estaría en ele el cumplimiento aquele que estaria de esa no promesa, cumprimento de dessa esa visión. promessa, dessa visão. Sigue diciendo, por lo Continua tanto, dizendo, el portanto, ministerio de otra persona o ministério de estava outra sendo llevado a pessoa cabo. estava sendo Y realizado, la columna de feito. fuego que lo E a coluna acompañaba de se fogo había que ido o de él y se acompanhava había tinha ido se al ido cuartito dele pequeño, e tinha al ido para o cuartico pequeno pequeño. quartinho, Dice para o también que quartinho estaba pequeno tinha hablándole a sido. otro. E diz também que La estava columna de falando com fuego outro, a le ha coluna de hablado a sus fogo diferentes tem mensajeros y falado ahora le aos estaba seus hablando a diversos otro. mensageiros e agora El estava hermano falando Branham com estuvo outro. viendo O irmão todo Branham lo que esteve vendo acontecía y los tudo o que milagros que se acontecia llevaban e a os cabo, milagres que se y nadie sabía faziam, cómo e estaban ninguém sabia aconteciendo esos como milagros. é que estavam Pues acontecendo bajo el esses tiempo milagres, del pois ministerio de nuestro sob hermano o Branham, tempo, durante o los tempo do milagros nosso irmão Branham, normalmente ocurrían os en milagres público, pero ahora normalmente estaba aconteciam ocurriendo en em un público ou cuartito pequeño. publicamente, mas agora Y estavam las personas acontecendo num salen pequeno sanadas quartinho. y las E as mismas pessoas personas no saem saben curadas ni e as cómo próprias sucedió. pessoas não Y sabem nuestro como hermano isso Branham decía, aconteceu. E o nosso yo irmão no Branham entiendo dizia, eso. eu não entendo El ángel isso. le dijo, no dice O la anjo lhe escritura falou, cuando a oras a tu escritura não padre, diz que quando entra a orares tu para cámara teu secreta, pai, entra na tua câmara secreta. entra a tu cámara secreta, Entra na y tua ahora câmara hay secreta una e agora cámara existe secreta uma en câmara el tabernáculo secreta que construyó no Moisés, tabernáculo y en que el Moisés templo que construiu el e rey no Salomón. templo que o Y rei en el Salomão cielo, la construiu. cámara secreta E no es el céu lugar a câmara santísimo del secreta templo é o lugar celestial. santíssimo do templo Y en el espiritual, tabernáculo que construyó do Moisés templo y el templo que construyó celestial, e o Salomón tabernáculo es el que lugar Moisés santísimo. construiu e o Esa es templo la que cámara Salomão secreta construiu é o donde lugar no podían santíssimo. Essa é a entrar los câmara sacerdotes, secreta sino onde el os sumo sacerdotes sacerdote, não poderiam un entrar, solo a não hombre. ser o sumo sacerdote, um só Ahora homem miren en la página podia entrar. 128 Agora, na página del libro de 128 citas, do livro de citações, página 128, página 128, párrafo parágrafo 1140, 1140, nos dice, nos diz: entren en la cámara del profeta entrem na y câmara miren do esas 7 profeta gradas, e olhem para esses 7 níveis ou donde el degraus, guardia, y onde escribe o el guarda, precursor, e donde aí el escreve o guardia hizo frente precursor, al desafío onde o de llevar guarda al que enfrentou o venía a la desafio de presencia del levar rey, aquele escribe que del precursado, viria a la à cima, presença do rei, y escreve una piedra angular, y la precursado flecha para hacia o la piedra topo angular. e desenha uma A pedra la angular cima e de uma las flecha gradas para a pedra angular. estaba en la séptima Lá em grada, cima dos escribe degraus estava no el sétimo precursor. degrau e escreve o precursor. Allí muestra que tenemos, Aí y mostra-se que la parte de abajo temos, de las edades, e aí la na flecha hacia la parte séptima das edad, eras tem son uma las rayas. flecha para a sétima era e ele fez um risco aí. Allí muestra Su- que tenemos Aí que mostra venir que otra temos vez que vir con ese ou mismo chegar espíritu que novamente com estaba esse sobre mesmo Juan. espírito que estava sobre João.
ou Y que el espíritu estava que estaba em sobre João. Juan era el E o de Elías. espírito que estava en su sobre tercera João manifestación. era o de Elias na sua terceira Él introdujo el manifestação. Mesías. Ele introduziu o Él era más Messias. grande que todos los profetas. Ele era Él muito lo maior do introdujo. que todos Y os tenemos que profetas llegar e a un ele o lugar, introduziu e temos que otra chegar vez num a algo lugar, que va a introducir outra vez al a algo Mesías. que vai introduzir o Y Messias. como el Mesías, E como sabrá la como o gente que Messias, crea como menos que saberá esté as pessoas que constantemente en la creiam, a não palabra ser para que saber esteja lo que constantemente es. na palavra para saber o que Escribe ele é, cómo conocer para al crer Mesías, nele. al Ou seja, ungido, como con el conhecer pilar o de fuego. Messias ungido com o pilar de fogo. Y encima escribe, el E Mesías em será cima escreve: conocido, o Messias esa será es la palabra conhecido siempre, ou la reconhecido cámara del profeta. sempre na Y unas palavra, a câmara escaleritas do profeta. E uns allí degrauzinhos, dibuja. aí desenha Ahora sigue uma diciendo nuestro hermano escadazinha aí. William, es Agora la continua cámara dizendo o secreta nosso de irmão Dios. William: é a câmara Es el secreta lugar de Deus, secreto donde Dios é o lugar estaba sobre el secreto onde Deus propiciatorio estava en sobre o medio de los propiciatório dos no querubines de meio oro. dos dois En la página querubins de 90 ouro. también Na página 90 nos dice também del nos párrafo diz do parágrafo 778 que también esa porción que está en la também essa página porção está na página 199 de los sellos. 199 dos selos. Pero vamos a ir aquí a la Biblia, Vamos al libro de citas. aqui para a Bíblia, Vamos a ir para o al livro libro de de citas citações. Vamos dessa ir porção até o livro de de los citações sellos. nessa porção Página dos 90, selos. párrafo 778, Página 90, parágrafo dice, así que si 778 eso era diz tan assim que secreto cuando se él isso viene, fosse tão secreto cuanto quando más ele vem ou desconocido será el viesse, rapto. quanto mais desconhecido será o Ellos quieren rapto. que Ou directamente muito ellos mais dirán, desconhecido bueno, será o pensé rapto. que Eles estábamos querem supuestos a diretamente, eles tener un dirão: bom, eu rapto pensei que y todo estávamos este juicio sobre la suposto a tierra acontecer um rapto e todos esses y todo este juízos juicio sobre a sobre la terra, tierra. e todos Él dijo, esses ya juízos sobre a aconteció terra não viriam y rápido, vosotros no e lo tudo já supisteis. aconteceu e vós não Así será, soubestes disso. como ladrón en la Assim noche. será, como Como un libro ladrão que da leí, noite. ustedes saben Como um livro que eu li, cómo es vocês llamado sabem eso, disso, como é Romeo y chamado, ele é Julieta. chamado de Romeu e Julieta. Es lo que fue. É o que Alguien, aconteceu. escribe allí Alguém, Moisés y Elías. e escreve aí Alguém Moisés e Elias, como que colocó alguém la como que escalera, colocou la escalera uma la escada, circula, a su rey la escada ele circula, para sublinha e arriba de la circula a casa. palavra escada, lá em cima da casa colocou Ha sido a tanto escada. tiempo atrás y viene Foi y tomó tanto la tempo lá sacó al atrás tiempo de la e noche. veio e a tomou no tempo Miren da en la noite página e a levou no 151, tempo da vamos a ir un noite. momentito. Vejam na página 151, Página vamos ir um 151, momentinho, párrafo a página 151, no parágrafo 1345, 1345, allí 1345. nos dice, Aí nos fala, y la gloria de Dios estaba allí e a glória de Deus adentro estava hasta que aí dentro ellos até que no podían eles ver cómo ministrar. não podiam Amén. ver Cerrará como los ojos de ministrar. cada teólogo Amém. cuando Fechará él os venga olhos por de su cada novia. teólogo quando ele vier Ella pela sua noiva. Ela será su vida será a en sua el medio de la vida noche, así no como meio, fue a ellos. pela noite, no meio Ellos da ni noite. siquiera la Assim verán como ir. ele foi até eles nem Agora, escreve, sequer não podiam haverão ir ver embora. como ministrar. E escreve embaixo, não À poderiam ver esquerda, hacia como arriba, também ministrar. Do escreve lado esquerdo para cima também à escreve na meia-noite ou Y à encima meia-noite. escribe E la em cima gloria de Dios. escreve a Quando glória de venga, Deus. Él cerrará Quando los venha ojos de ou cada vier, ele teólogo. fechará os olhos de cada teólogo, ele fechará os olhos. Ahora sigue diciendo allí donde nos Agora detuvimos, continua en la página dizendo aí 90, onde tínhamos párrafo parado na página 90, parágrafo 778, 778 diz. Ahora, así, Agora, en esa forma assim, es que sucederá y dessa ellos forma, desse jeito desaparecerán. é que acontecerá e eles No que ellos desaparecerão. enviaron para abajo un Não montón é que de eles ángeles enviaram con lá sus embaixo asadas um monte de y anjos com desenterraron as la suas sepultura. asas, La com Biblia dice suas que pás, seremos eles enterraram cambiados as sepulturas. antes A Bíblia diz que que eles aún serão usted mudados pueda antes, pestañear. até mesmo que Solo você en un possa abrir de ojos. piscar, serão mudados. Todo Apenas habrá um piscar de terminado olhos. así de Tudo rápido. terá terminado Y a assim, la izquierda rapidamente. dibuja una E do escalera. lado esquerdo ele escreve uma escada, desenha uma escada do lado Arriba esquerdo. escribe Romeo y Julieta, E em también cima escreve Romeu e escalera, Julieta e y também también escreve escribe la escada. venida del Escreve Señor escada e também y el escreve a rapto, vinda do Senhor e o y rapto. la resurrección E a y la ressurreição transformación. e a transformação. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Y la cámara secreta E a de la câmara iglesia del secreta Señor da Jesucristo es igreja el do lugar Senhor santísimo Jesus Cristo é o de la lugar iglesia, santíssimo que da es la edad igreja, de la piedra angular. que é a era da pedra No podía angular. ser Bem, en la séptima não edad poderia el ser na cumplimiento de la sétima visión de la era carpa. o cumprimento Porque da eso visão da correspondia carpa,
porque al isso lugar cabia ou santo, correspondia ao lugar bajo la santo, dispensación de la gracia. sob a Y bajo dispensação el da tiempo graça. también del E doctor William também Soto sob o Santiago no tempo se do podía doutor llevar a William cabo Soto el Santiago não cumplimiento se de poderia la visión de la realizar carpa ou porque se fazer o estaba cumprimento da viviendo visão da en la carpa da tenda dispensación de la porque se gracia. estava vivendo Y esto na corresponde dispensação da graça. a la E isto dispensación aqui del corresponde, reino. cabe à dispensação do reino. Por eso él decía, É por isso que ele la dizia puerta ou de la dispensación de la falava, gracia a porta pronto da se cerrará. dispensação da graça Y también logo se decía, fechará. todavía E estamos en também la dizia que dispensación de la gracia. todavia Pues ainda todo eso estamos na corresponde dispensação al da lugar graça. santo. Tudo Por isso consiguiente, corresponde no ou cabe podía ao lugar estar ahí, santo. Portanto, não poderia estar aí enmarcado en esa dispensación marcado el nessa cumplimiento de la visión de la dispensação carpa. o cumprimento da sencillo visão como da eso. carpa. Não poderia E estar agora, englobado aí, tão simples quando le assim. perguntan a Agora, nuestro hermano quando Branham acerca de perguntam los para o milagros nosso y irmão Branham a maravillas, respeito dos milagres e das pensé que habíamos maravilhas, terminado, pero eu tendré que pensei leer que algo nós más. tínhamos Página terminado, mas eu vou 136, ter párrafo que ler algo 1208 mais. del Página libro de citas 136, dice, parágrafo de nuestro 1208 hermano do livro William, de la novia, citações, le diz, preguntan, lê o nosso irmão la William, a novia, noiva, antes de que perguntam, Jesús venga, uma ella pergunta, tendrá a todo noiva, el antes poder que del Jesus Espíritu venha ou Santo vier, para ela hacer terá todo o milagros, poder do Espírito levantar Santo muertos, para fazer y así milagres, levantar sucesivamente mortos como e en la assim lluvia por tardía. diante, tal como na chuva da Esta lluvia tarde. tardía para los E essa chuva da 144.000 tarde é judíos, para os tendrán 144 todos mil los ministros judeus, esto, todos y os estamos solo ministros esperando la terão venida. isso, e apenas estamos Dice el hermano esperando a William, le hicieron vinda. como 4 Diz o irmão William, preguntas fizeram en como una 4 aquí. perguntas Él para ele, dice, em uma ahora, só aqui. lluvia tardía, E ele diz, agora, chuva da 144.000 tarde, judíos. 144 No, mil eso es judeus, cuando não. Elías y Moisés. E isso é Ahí es donde los milagros quando tienen Elias lugar. e Moisés, aí é Las quando os cosas que milagres la gente têm ha lugar, estado ouveis, as coisas que buscando, as los pessoas pentecostales por vieram milagros, buscando, os pero donde eso pentecostais tendrá lugar buscando será por bajo milagres, Elías mas y onde Moisés. isso terá a Solo vez é debemos sobre de Elias e esperar Moisés. la venida del Apenas Señor. devemos Dice esperar a hermano vinda William, do ahora, Senhor, diz o vean nosso irmão cómo William. el Diz o reverendo nosso William irmão Branham William. Agora vejam como vio en una o visión reverendo William Branham la viu visión numa que tuvo visão de la carpa a y visão los que ele milagros teve da ocurriendo, carpa da tenda e y os ahora milagres después dice que los acontecendo. milagros es para E agora Moisés ele y diz Elías. que os milagres Pues ou são entonces, para Moisés no e será Elias. la carpa Pois, del cuarto de Elías. então não será a Aún más, carpa tenda do página quarto 40, Elias. E ainda muito párrafo mais, na página 40, 321 parágrafo del libro de citas, 321 do livro de dice, citações, voy a diz... leerles una partecita nada más. Eu vou lhes ler uma partezinha, só uma partezinha, Dice, vou ler para vocês. voy a leer Diz. una partecita nada más. Dice, una Vou mujer ler uma estaba tomando partezinha sus apenas. nombres Diz, uma mulher estava para no leer anotando mucho, seus pues, nomes vamos para a não ver ler ahí, muito, pois cuando vamos están ver aqui, entrando y una mujer allí quando elas tomando estão los entrando nombres. e uma mulher aí Por eso nuestro anotando hermano seus Branham, en nomes. una É por isso que o nosso ocasión, irmão dijo, Branham uma voy a vez llevar a mi disse, esposa eu vou levar y a a minha otra esposa hermana para tres e uma puntos. outra Eso outra está irmã en para a esa otra reticência. Isso cita. está, essa outra Ahí está en la citação, página aí 26, está na página 26, donde essa él citação, onde ele nos habla de esto. nos fala sobre isto. Página 26, que Página viene desde la 26, 25, ese que vem párrafo desde a 25 esse parágrafo. 211. Pero la Parágrafo 26 ahí al 211. final, Mas na 26 en ese aí no último párrafo finalzinho, dice, nesse último me encuentre parágrafo el principio diz, del nuevo ministerio otra vez en el tabernáculo. encontre o Yo princípio do amaría novo ver eso ministério de novo acontecer. no Amigo, tabernáculo. yo no sé Eu amaria lo ver que isso es acontecer, amigo. o Eu não será, sei pero o que é el que ou me será escucha, yo confío esse que será princípio, algo más mas para ayudar a su eu pueblo que sufre. desconfio Al que será entrar allí algo a por mais para primera ajudar vez, o seu povo yo que quería sofre. E llevar ao a entrar mi aí pela esposa primeira conmigo. vez, eu gostaria de Y si levar no minha esposa junto se comigo. podía, E se não, entonces, se quería pudesse, llevar então, dos mujeres queria a la vez. levar duas mulheres sea, ao mesmo tempo. Ou seja, para que no se vea una para sola que não persona se veja entrar, uma só pessoa una mujer. entrando, Él en uma otro mulher. lugar dice algo Ele em que outro el lugar diablo fala mirando algo a puede respeito disso. O hablar diabo olhando, cosas, ele pode falar coisas que para traer para algún trazer comentario o algo, algum alguna comentário, murmuración, comentário para hacer maldoso, daño. alguma murmuração, E ele para, dice, pues, para causar si no mal, puedo tener a mi mujer dano. adentro, Ele disse, se eu não mi puder esposa ter adentro, minha mulher lá dentro, pues a minha entonces, esposa, pois entro então, de dos en dos, o sea, dos personas, entra-se dos de dois mujeres em duas, ou a la seja, vez. duas pessoas, duas mulheres entram ao mesmo tempo. Ahí es que le escribe Meda, al Aí lado é que ele izquierdo, escreve Meda do lado mais esquerdo, abajito escreve também Meda, escreve e duas mais mulheres. embaixo também escreve duas mulheres. hay un lugar donde creo que Tem colocaron lugar onde eu creio que colocaram Meda y dos I, mujeres y es separado. Meda e El duas ahí no va. mulheres, e é separado, aí Él não dice, vai aí. son dos cosas Ele distintas. diz que são duas Dice, coisas o entrar, diferentes. yo quería Diz, llevar a mi esposa, ao entrar, ahí eu escribe Meda. gostaria de levar a minha esposa, e Y aí si ele no, pues escreve llevar dos mujeres a Meda. la vez, E escribe se não, dos então mujeres. levar O sea, duas son mulheres dos ao mesmo situaciones tempo, ou seja, distintas. duas mulheres. São duas situações ou Yo no condições digo que diferentes. operará, pero para que Eu não usted digo sepa que vai ha sido
esperar, mas predicho, para que você saiba que que foi esperamos algo predito. nuevo que Isso, acontecerá. que esperamos algo Pero yo no novo digo que que él me acontecerá ou dijo, virá. que él me Mas eu dijo. não digo que ele me tenha Naturalmente, falado puede isso. acontecer en cualquier Naturalmente que tiempo isso y pode lugar. acontecer em Y qualquer estamos tempo e em esperando. qualquer lugar. E estamos esperando por Ahí isso. escribe también, E aí também ele está escreve, cortadito ahí, está meio apagado aquí aí, que acontecerá
E aqui Porque que en la visión acontecerá, era porque na una visão carpa. era uma tenda, uma carpa. Y escribe arriba el cuartito E y el escreve em nombre cima o y quartinho Meda e o o nome, e dos Meda mujeres. ou ¿Ves? duas mulheres, vê? Ahí también en la Aí também na 216 también Na habla 216 também se fala-se algo, alguma de todo esto. coisa sobre Ahora tudo sigue isso. diciendo Agora continua dizendo nuestro hermano William aquí, o nosso dice, irmão o sea, William, aqui él diz, ou está, seja, vamos a decir, ele está, vamos montando falar todo el assim, cuadro, está montando porque él todo o dice que quadro, o siempre que una quebra-cabeça, visión porque ele es diz que sempre que obtenida uma por él visão é para que se cumpla, obtida por él ele, tiene que para que ver se que cumpra todo aquele esté haver, colocado ele tem que ver que como tudo él vio esteja en la visión. colocado tal como ele viu na visão. Recuerden la ocasión en que vio Lembrem-se una visión daquela para vez orar em que por ele una viu uma niñita visão para y orar por oró uma y nada menininha, e sucedió. ele orou e não Y él aconteceu buscó, nada. y E cuando ele ficou chequeó no estaba el procurando, e quando sombrero fez uma donde tenía que checagem, estar. o chapéu não E uma estava onde persona donde deveria tenía estar. que E uma estar pessoa sentada. que tinha que Y estar después al sentada, uma momento pessoa. llegaron E de repente y todo estaba chegaram igual e y tudo volvió estava a orar igualzinho. E y ele todo voltou sucedió. a orar e tudo aconteceu. Ahora eso vamos a ver allí Agora, en ese mensaje vamos o en ese ver isso nessa mensagem libro, ou folheto de nesse experiencias, livro ou folheto de experiências, que es que é el número 3 porque hicieron el 1, que é o el número 2, 3, porque pero fizeram en el um, número fizeram 3, o 2, mas no número allí 3, colocaron aí eles colocaram no número 3 esta parte. esta parte. Miren en la página 12, Olhem, na página 12, vamos a empezar por aquí. vamos Dice, começar yo por estaba aqui, diz. volviendo en sí Eu en el estava cuarto, voltando a mim estaba no parado quarto, allí en medio del eu piso, estava de pé aí no meio do no había piso, estado no en chão, ninguna parte, e eu não parecía, estive em pero nenhum estaba lugar. allí en el piso. Parecia, mas eu estava aí no chão, Había alguien parecia que que eu não había estava em venido a la nenhum lugar. puerta. Tinha alguém que Yo tinha dije, vindo sí, até a porta pase. e eu falei, sim, pode entrar. Había terminado de ver esa visión. Tinha terminado de ver a visão ou essa visão. Alguien, él abrió la puerta y entró. E alguém, Dijo, ele abriu a porta e alguém sucede? entrou e E disse, eu dije, o que ele acontece? estava Está chorando. acontecendo? Ele E eu dijo, disse, "Hermano ele Brana, estava ¿se chorando. Eu acuerda de disse, mim?" irmão Brana, você E se eu lembra dije, de mim, "Não, irmão Brana?" Senhor, E eu não. falei, não, Y senhor, él não. dijo, mi E nombre ele es John falou, o meu Elmer. nome é John Él Elmer. dijo, hace como E ele 4 falou, años, faz usted me como 4 bautizó a anos mí atrás y a você mi me familia. batizou, Y dijo, a mim, durante a la minha guerra, aquí família, en la e planta de disse pólvora, durante a guerra usted, aqui no dije, lugar da ahora me pólvora, acuerdo de usted. e Usted agora no mató un quarto da hombre, pólvora, ¿no es agora eu me cierto? lembro, você Él matou um dijo, homem, não é sí, verdade? Señor. Lo E ele disse, golpeé sim, con el senhor. puño y le quebré el E cuello en una pelea. eu bati Y nele com o dijo, punho y huí. numa Dijo, luta me descarrié. Y dijo, e el ele año disse, pasado, eu fiquei mi hijito descarrilhado, murió de saí do pulmonía. prumo. Ano passado, O sea, meu filho morreu uno de de sus hijos murió de pneumonia. Um de Dijo, seus filhos me morreu queda de uno. pneumonia. Y el E me doctor resta um Brunner, filho. E de nuestra o Dr. ciudad, dice Brunner, que él da está nossa cidade, muriéndose de diz que ele pulmonía. está morrendo E eu de dije, pneumonia. E ¿es eu cierto falei, eso? eu disse, Dijo, isso é "Sí, verdade? orará Ele por disse, él?" sim. Você Eu oraria le por dije, ele? "Sí, E eu Señor." lhe disse, sim, Él dijo, Senhor. bueno, E ele voy a ir a falou, buscar bom, a Grana, eu vou ir Abraham, buscar Hannah, Nelly. a Él Gran ahora Nelly. es mi pastor A asociado a en el ele agora é Tabernáculo meu Branham, en pastor Jeffersonville. associado do Él Tabernáculo dijo, Branham, yo em soy, ese Jeffersonville. era su primo. Ele Voy a disse, eu sou, buscar esse al era o seu hermano primo, eu Graham, vou buscar o Graham, irmão para que vaya con Graham nosotros. para que ele vá E junto ele com a dijo, gente. E El ele bebé disse, dijo, ¿sabe usted o dónde bebê vivo? disse, você sabe onde eu Y yo vivo? dije, no, E señor. eu lhe Ele dijo, respondi, eu não, vivo como a senhor. 4 milhas E ele falou, de eu Utica, vivo como a 4 milhas de Utica, Utica está a Indiana. 7 E milhas de Utica Jeffersonville. está a Eu 7 dije, milhas "Muy de bien, Jeffersonville. Eu disse, muito bem, Ele eu dijo, irei. bueno, E ele no lleve falou, su bom, carro, yo lo não llevaré leve en o el seu mío." carro, não vá de E eu carro, eu dije, levarei, "Muy bien." eu te levarei E no tão meu. E eu pronto como falei, ele saiu, muito bem. Tão breve minha madre quando me ele, chamou e quando dijo, ele saiu, "Querido, minha mãe me chamou e ¿qué le disse, pasa a meu esse querido, hombre?" o que é que Él acontece se com esse mantenía homem? estremeciendo Ele se y mantinha llamando, se estremecendo e estremeciendo chamando, la puerta. nervoso, E eu lhe dije, batendo na "Mamá, porta. E eu lhe Algo falei, ha mamãe, sucedido. Dije, yo algo estaba en una visión. aconteceu. Eu estava Ella em uma dijo, visão. "Oh, ¿verdad?" E ela falou, oh, Y é dije, verdade. ella dijo, ¿es E algo disse, bueno? ela falou, é Y yo algo dije, bom? sí. E eu El disse, hijo sim. de ese hombre
va a o ser filho sanado. desse homem vai ser Y en curado. unos momentos él E regresó. em uns instantes ele Entré al voltou. carro y arrancamos Entrei no hacia carro la e marina. nós saímos para Y yo, a así marina. que íbamos por E el camino, assim que íamos pelo él caminho, dijo, ou caminhando, e ele yo dije, disse, Señor indo pelo Elmer, caminho, e me ele disse, supongo que esto Senhor es Elmer, demasiado duro eu para suponho usted que isso é muito ahora que difícil está para você, descarriado. agora que você está dijo, descarrilhado, fora dos trilhos. Ele Dijo, disse, sim, irmão Branham, estoy disse, avergonzado de mí mismo. eu estou envergonhado Hasta de mim tenía pena de mesmo. venir a buscarlo Eu a até usted. tinha pena Dijo, el bebé ha de estado vir enfermo te por buscar. casi 2 O bebê semanas. esteve doente por Pero quase dijo, 2 semanas, o bebê Yo doente, tenía mas pena disse, de venir a eu buscarlo. tinha pena de vir buscá-lo, Muitas pena de vezes mim quando de las vir personas buscá-lo. estão Muitas descarriadas, vezes, quando as pessoas estão fora dos les trilhos da ou pena mal, hablar con Dios. elas têm acercarse pena, a Él lástima de falar buscar com de Deus e Él, se aproximar. Tem vergonha avergonzados. e se aproximar dele, Pero vean, envergonhados. Mas No vejam, deben sentirse así. não devem se Deben sentir assim. acercarse al Señor, Devem se aproximar a do su Senhor, programa. do seu Y Él en su programa. misericordia ve E ele, na sua a intenção e misericórdia, ele vê a arrependimento de intenção e o arrependimento e lhe do abre seus coração e abre os seus braços Nunca é para tarde, você. pero Nunca llegará é el momento tarde, en que mas chegará o no habrá momento, oportunidad. um instante que já não Assim que haverá oportunidade. Assim que busque-o. Mientras haya Busque ele essa oportunidade. enquanto houver Mientras essa esté oportunidade, essa busque-o. última Enquanto misericórdia por última esteja vez. essa última misericórdia pela última vez, esteja, Dijo, busque-o. Y el Disse, doctor Brunner e o dijo que iba a Dr. morir. Brunner disse que iria Dijo que él morrer. había salido como a las Disse que ele 2. tinha saído como eram às casi 2 las 4, horas, e às já eram 4:30. quase 4 horas, Ele às dijo- 4:30, e ele Él dice que va a falou, morir. ele Assim que disse não que ele havia vai nada morrer, que assim hacer, que sino não haveria venir e nada para tomar se lo fazer a último não que ser eu sabia. vir e tomar, Ou seja, pegar a o última último, coisa a que eu quem foi? soubesse, ou Al seja, profeta. o último. Quem foi o último? O profeta. Le dije, Señor Esmer, E lhe falei, Senhor usted dice que Elmer, vive más arriba você de diz Útica? que vive Él mais dijo, lá em cima de "Sí, Útica, Señor". mais um pouco. Ele E dije, respondeu, sim, "Usted Senhor, vive passando Útica. em uma casita Você branca, vive não é certo?" em uma casinha branca, E ele não é dijo, verdade? "Sí, Senhor". E ele falou, respondeu, dije, sim, "La Senhor. puerta E eu de falei, frente a está porta da hacia el sur de frente usted?" está para o E ele sul dijo, de você? "Sí, Señor". E ele falou, sim, Y yo Senhor. dije, usted tiene E un eu sofá falei, cama rojo você en tem um esa casa, ¿no es sofá cierto? Él vermelho dijo, de camurça "Sí, nessa señor". casa, não é verdade? E Ele eu falou dije, que sim, "Usted sim, Senhor. E eu tiene disse, rodapiés você rojos tem um rodapés o por vermelhos los lados así, ou pelos macho, lados assim, hecho de o machimbrado". macho feito assim Dijo, daquele dije, tipo de "Su madeira. bebé es de E ele casi, disse assim, o seu diría que bebê tiene tem como quase, 3 años diria de que o edad seu bebê y tem está como 3 vistiendo un anos de pantalón idade e de está pana azul". vestindo Él dijo, uma calça "¿Ha estado comprida usted alguna vez azul, allí?" brim Ou seja, azul. todo esto ele Você está esteve hablando alguma de- vez aí? Ou seja, tudo isso ele está Todo falando lo com que ele, tudo En que su casa ele está. na sua Y casa también está na le sua dice hasta casa, la ropa ou tem na sua casa. E ele fala que até a tiene roupa que tem el bebé. o bebê, uma roupa de Y ahí brim. él pues, le dice, ya, E aí ya ele no le diz, dice sí, todo eso sí. aí sí. já não lhe diz Aí ele sim, diz, sim, "Pero, todos aí esses está sim. Aí usted diz, alguna vez mas allí?" espere, você esteve alguma Dije, vez lá? Bueno, E no es disse, la bom, manera que usted pensaría que não estuvo. da forma do jeito que você pensaria que Vean, eu assim como estaria na ou visão da estivesse. carpa. Vê? Assim como na visão Ele da todo carpa, da tenda, ele vê sucediendo, e tudo, luego, tudo acontecendo. E Cuando le depois, preguntemos, cuando lo veamos, quando perguntemos, quando y él vejamos nos hable ele, abiertamente e ele lo que nos fale él abertamente vio o y que escuchó dentro del ele cuartito, viu e escutou dentro do podríamos quartinho, poderíamos preguntarle, dizer ou falar ou aunque ya ahí se perguntar vamos a para saber ele, todo, pero mesmo vamos a que aí decir nós que vamos saber estamos tudo, hablando nós como vamos le falar estaba assim hablando que el nós hermano estamos Branham falando, tal como al o irmão hermano Branham Esmer. estava falando com o irmão Podríamos Elmer. decirle, Do mesmo jeito, "Oye, hermano poderíamos Branham, lhe dizer, usted estava allí?" olha, irmão Branham, você estava Ele aí poderá ou dizer, lá? E ele "Sí, poderá dizer, sim, estuve allí, pero no de la manera eu que estive aí, ustedes mas não da pensaban". forma em que vocês Así pensavam ou también podrá pensariam. decir nuestro E hermano assim William, também poderá "Sí, dizer o estuve nosso allí, irmão William, sim, pero eu no de la estive aí, manera que ustedes mas não da pensaban". forma Ven lo que vocês sencillo que es pensavam. Vê o simples que é Agora, tudo. Agora, Él dijo, "Bueno, hermano Branham, ele eso disse, es". bom, irmão Branham, Eu isso dije, é... Eu Y disse, el bebé apenas respira, e o ¿no es bebê cierto? apenas respira, Ele está dijo, assim respirando, não é verdade? Ele disse, Bueno, sim, dije, isso é verdade, assim diz é o assim. Senhor. Eu disse, Su bebê vai assim viver. diz o Senhor, o seu bebê vai viver. Él dijo, hermano Branham. E ele disse, Y irmão yo dije, Branham. bueno, es como, E eu falei, bueno, bom, usted é como, nunca bom, estuvo en você mi casa. nunca esteve na minha Bueno, casa. usted nunca Bom, estuvo en mi casa. Você Yo nunca dije, esteve na minha "Estuve allí casa. E eu hace disse, eu unos momentos". estive lá faz uns momentinhos, Eso eu me estive recuerda aí. cuando Isso me Eliseu faz foi que lembrar quando foi le dijo
Eliseu foi que no disse estaba que não estava el espíritu, o Espírito, mi espíritu, o meu allí, Espírito não estava cuando aí. tomó Foi quando su ele criado, su tomou, siervo, pegou o seu criado, o seu servo, le pidió o ele recibió pediu, lo que le ou ele iban a dar recebeu a o que Eliseo, iriam y dar él lo para tomó Eliseu. E ele tomou isso, y pegou isso. y le E preguntó foi, que e si lhe él había estado perguntou siempre allí. Él dijo, sí, que sí, se ele siempre he sempre estado aquí, no esteve me he lá. ido. Sim, sim, sempre estive Pero ya aqui, eu ustedes não me saben esa fui, historia. não fui embora, mas Pero vocês vean, já sabem dessa ahí história. Dios lo Mas vejam, transportó aí al Deus o profeta y transportou vio todo até o profeta e lo que viu estaba haciendo tudo su criado. o que o seu criado Aparentemente estava estaba fazendo. haciendo la Transportou o espalda profeta, aparentemente estava fazendo y pelas pensaba costas que el dele. profeta no se E había pensava dado que o cuenta o no profeta lo não se sabía. tinha dado conta Pero ou vean, percebido, ou não soubesse Dios disso. Mas vejam, todo lo conoce, Deus, aún las Deus conhece intenciones tudo, até mesmo as del corazón. intenções do coração. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. y él pisó los frenos de ese E ele viejo pisou Ford os modelo T freios que desse tenía. velho. O sea, como iba manejando y él Desse estaba velho, hablando todo eso ele que vinha hemos estado dirigindo, estava leyendo. falando tudo isso que Estava nós manejando estamos para ir lendo. a la Ele casa. pisou o freio E ele frenou. para ir até a casa e ele freou. O Ele irmão frenou Elmer, esse ele viejo Ford freou modelo T que tinha esse velho e Ford modelo estendió T sus que ele braços tinha, o alrededor, carro, e estendeu seus braços em uno alrededor torno, del hermano Graham, em torno do irmão que iba con Branham, él también, y uno que ia alrededor com del ele mío. também do meu Y yo entorno. nunca había escuchado a un E hombre eu llorar nunca tinha y escutado um homem arrepentirse chorar e se tanto en mi vida. arrepender tanto na minha Él vida. dijo, Dios, E ele disse: Deus, estoy avergonzado de mí mismo. eu tenho vergonha Dijo, de mim mesmo. yo Disse, nunca más te eu dejaré nunca mais si te tan solo me deixarei perdonas. se Ese fue un apenas tu me arrepentimiento perdoares. de E corazón. esse foi um arrependimento do coração. Y allí él le E entregó aí, nuevamente su ele lhe corazón a entregou Cristo. novamente o seu Ahí en coração nuestra a Cristo. 3 puntos, Aí estuvimos allí nossa como 15 reticência, nós minutos estivemos aí y él como estaba 15 llorando. minutos e ele estava Y él chorando. sintió que Dios lo había E perdonado. ele sentiu que Deus o tinha perdoado. Una hermosa experiencia. São umas experiências. Él subió Ele y subiu entró a la casa. e tan entrou pronto na como yo casa. entré, vi a la Tão madre. breve, quando eu entrei, E eu vi a agora- mãezinha. agora E aqui agora, é onde agora uno aqui sempre pode hablar é onde a fora de pessoa tempo. sempre pode falar Sendo fora que do traje tempo. este caso, Sendo que eu trouxe es esse en caso. donde yo casi Essa fallé. situação é e onde hice eu que algo quase sucediera. falhei e fiz Uno com que tiene algo que vigilar acontecesse. lo A que pessoa hace. tem que vigiar E aquilo entrei que al faz. cuarto, E entrei y allí no estaba el quarto, pequeño bebé e ali acostado. estava o pequenininho, Allí aí estava debruçado, el rodapié. deitado, aí Allí estava o estava el mueble rodapé, con el sofá. aí estava o Y el móvel hombre com o estava sofá, comigo. e o homem Y estava el junto hombre que estaba comigo. conmigo era el E o hermano homem Branham estava junto comigo, era o Snelly. irmão Branham Nelly. Dios no tiene prisa. Branham Snelly. Deus não tem Los que pressa. tenemos prisa, Quem tem pressa, Pero a gente que tem no Dios. pressa. Había 3 Mas puntos não ahí. Deus. Reticências entrecortada tinha la aí. cinta. Estava, Ou seja, a nosotros fita no- estava meio nosotros cortada. Ou tenemos seja, prisa, que nós pero temos no Dios. pressa, E dije, mas Deus não. tráiganme E al disse, bebé ahora. me tragam Se o bebê tienen fé. agora, se tem fé. Ellos traje 3 puntos. Eles Aí trouxeram entrecortada. E a reticências. madre estava- Aí está meio cortada. E a mãezinha El bebé estaba estava... vivo a duras O penas. bebê estava vivo, La única penosamente forma de vivo, a saberlo duras era penas. A ponerle única un forma de pedazo de saber papel fino era en la colocar nariz pequeno para ver si papelzinho la fino no seu respiración nariz para iba ver se a y venía de su respiração nariz. ia e vinha, Assim, inspirava e de mal expirava estado. do seu nariz. Bueno, Assim vi tão que mal ele tenía el estava. cuerpo torcido E eu vi que devido a ele la tinha o corpo pulmonía. meio retorcido Estava devido à praticamente pneumonia, muerto. estava praticamente Todo morto. hasta aquí arriba y ese Tudo era el até único aqui lugar para donde se cima, veía e que esse era o respiraba, único lugar onde se debido a via la que ele torcedura. respirava, Yo dije, devido ao tráiganlo aquí. retorcer do corpo. E E eles o eu disse, trajeron, tragam ele e aqui. el E eles hermano, o trouxeram. quando oré por E o él, irmão, quando eu orei e por hermano, ele, irmão, quando oré por él, e lo irmão, único quando eu orei que por ele, a hizo fue única coisa ponerse que peor. fez foi colocar-se Los pior, ojitos se le piorou. pusieron fijos. Os olhinhos ficaram Se le salió la fixos, lengua, parados. la A cabecita língua se dele le fue hacia saiu, atrás. a cabecinha Bueno, foi para Yo trás. pensé, Bom, esperen, e eu pensei, hay algo que no esperem, está bien. tem algo que não está Nunca en mi certo. vida había visto eso Nunca na fallar. minha vida eu tinha Porque visto é tão isso falhar verdadeiro ou como a falhando, Bíblia. porque é tão verdadeiro como a Bíblia. Ya Dios lo había hablado. Deus O sea, já tinha siempre falado Dios le isso, había ou seja, a mostrado, visão que Deus lhe tinha mostrado, como otras que habían como outras sido que dadas al profeta, haviam sido e que dadas, também se haviam tinham sido cumprido, dadas ao nenhuma delas profeta, que havia também falhado. tinham se cumprido, nenhuma delas tinha falhado ou Por lo tanto, falhou. tampoco
Portanto, en el também tiempo del cumplimiento de la no visión tempo de do la cumprimento da carpa, iba a visão da fallar. carpa, também Ele iria dijo que falhar. havia Não iria falhar. Ele disse predicação que havia e aí predicação. pregação e tem Él dijo que pregação. también iba a surgir Ele disse que llamamientos. também Él iria dijo que iba a surgir surgir fila de chamadas oración. Él dijo que iba a e surgir disse que ia esas surgir sanidades fila de divinas oração, disse que iria surgir y essa sanidades cura divina físicas. e curas físicas. Y todo eso va a ser en una forma E progresiva. tudo isso vai ser de Pero uma ven, ya forma estamos progressiva. Mas vejam, nós já estamos cumprimento dessa vendo visão, o cumprimento porque dessa não visão, pode porque falhar. não pode falhar. Algo, no hay manera que usted Algo. pueda dudar Não eso. tem forma que você possa Usted duvidar no tiene disso. que Você preguntarle a la persona não tem que ficar perguntando tiene para a fé. pessoa se você tem fé. Eso ya ha sido pronunciado E isso por já el foi Dios pronunciado Todopoderoso. pelo Deus Va a suceder. Todo-Poderoso. Vai acontecer. Ou Ou seja, Ven ustedes, vejam Ele vocês, prometió Ele que nos va a dar prometeu un cuerpo eterno y que glorificado. vai nos dar um corpo eterno Ya e eso fue glorificado. pronunciado por Dios. Isso já E isso foi vai pronunciado, suceder. falado por Deus, e isso Y vai también acontecer. todo lo que Él prometió. Amém. E também también tudo que Ele todo lo que fue prometeu. visto en el E cumplimiento também de la tudo visión que de la foi carpa. visto no cumprimento da visão da Sigue carpa, diciendo, da tenda. y Continua pensé que había dizendo, algo e eu que no estaba pensei que bien. tinha algo que não Entonces estava pensé, certo. pues Então hay una pensei, persona que no pois estaba en la tem casa uma pessoa que não estava y na nada casa ou estaba não en está orden. na casa e nada Esta estava madre ordenado. anciana, Essa não havia mãe nadie allí anciã, com velhinha, esses não lentes tinha puestos. ninguém aí com essas Aonde lentes, estava os ella? óculos colocados. O sea, Aonde uma estava ela? Ou mujer seja, con uma lentes mulher no estaba allí. de óculos não Bueno, estava aí. pensé, Bom, eu bueno, pensei. ahora eso, Bom, agora Tres isso. y ellos llevaron reticências. allí al pequeño E eles levaram y se para estaba lá o asfixiando. pequenininho e ele estava Hermano Branham se hace como que se asfixiando. estaba asfixiando. O E a irmão madre Branham faz correu como hacia que ele, está e asfixiando. o E a, padre, e a mãe começaram a correu até auxiliá-lo, ele e o pai le começaram a pusieron esta auxiliá-lo. cosa sobre el Colocaram nariz y cosas essas así, coisas sobre la o seu nariz, mascarilla. coisas desse tipo. E os dois se puseram a O chorar. respirador. E os dois ficaram Y dejaron chorando. solo al bebé. E deixaram El sozinho o hermano bebê. Brown E o irmão empezó a Branham, auxiliarlo, o irmão salieron Branham ellos y começou vino a el hermano auxiliar. Branham, Eles saíram Brown. e veio o irmão Branham, Así que como que assim que ya tenía assim morado como el que já cuerpecito y tinha estaba tieso o así. corpozinho estava meio pulmones já- moreno, estava Los pulmones teso, estaban ou seja, congestionados. reto, os pulmões Incluso estavam estava doblado congestionados, e empurrando inclusive assim estava suas se costillas, dobrando e onde empurrando os assim as suas pulmones estavam costelas, hinchados en onde el os pulmões pequeñito. estavam inchados E no assim era como estava pequenininho, acostado allí. ele estava duro, E eu pensei, e assim é oh, como ele Deus, estava deitado algo não aí, eu está- pensei, ó Deus, eu sabia que algo essa não madre está, não reticências, eu estava allí, sabia que entonces essa mãe supe não que ele estava havia aí, então fallado eu a Deus. soube que eu Assim tinha que falhado eles com estuvieron Deus, assim que auxiliando eles esse bebé estiveram hasta que amaneceu ajudando e o esse sol bebê até que salió. amanheceu e o sol O sea, saiu. toda la tarde, Ou seja, quando durante chegou, toda a essa tarde, tardecita, quando chegou toda a na noite, tardinha, até durante por la toda a manhã, noite, e el até sol pela salió. manhã, e o sol saiu. no dije una palabra más. Não falei podia mais dizer nada. nenhuma Não palavra, podia não dizer podia nada. falar nada, Pero não había podia visto el dizer. sofá, había- Mas eu había tinha todo. visto o sofá, Entonces tinha, llegó estava la hora en tudo que el estava hermano aí. Então Snelly chegou a hora em que o tenía irmão que irse a Nelly, trabajar. Snelly tinha Ya que ir por la trabalhar. mañana, pues tenía que irse a trabajar. Já pela Y el manhã señor ele tinha que Elmer sair para iba a trabalhar e o llevarlo de senhor regreso a Elmer su casa. iria levá-lo de Ele volta dijo, para a sua casa. E Hermano ele Branham, disse, ¿desea irse? irmão Branham, deseja Eu ir dije, embora, irmão não, Branham? Senhor, E eu me falei, quedaré aqui. não, Senhor, eu E ficarei pensei, oh, aqui. Deus. E pensei, ó Deus, Estaba orando. eu O sea, el estava profeta orando. allí Ou seja, o estaba profeta aí orando. estava orando. Perdóname. Perdoa-me, Eso es, perdoa-me. bueno, ustedes recordarán Isso que é hace bom, 2, vocês se 3 lembrarão que domingos, faz yo 2 ou hice 3 algo estando aquí domingos en el púlpito. eu fiz algo Esa es la estando única aqui cosa no que yo púlpito. Essa é a escucho. única coisa que eu, reticências, ó, Yo miro la é, humanidad y trato eu de olho escuchar lo para que a alguien humanidade e dice, tento escutar en o que vez alguém de diz ou esperar fala, para ver lo em que vez de Dios esperar dice. para ver o que é que Deus Así debe diz ou ser fala. cada Assim deve hijo e ser hija de Dios. com cada filho e No filha de escuchar Deus. lo que los demás dicen, Não ficar escutando sino o que os oír outros solamente dizem ou una falam, sola senão voz. ir só, ouvir só uma Orem por mim. voz. Orem por mim. Allí es cuando necesito sus Ali é oraciones. quando eu preciso de suas Ahora, orações. Hoy Agora, estoy abriéndoles mi corazón hoje aquí, eu estou porque abrindo meu pudiera coração ser para la vocês última aqui, vez que porque nos poderia ser a encontremos en última esta vida. vez que nos encontremos ou Entonces, estejamos nesta me di vida la juntos. vuelta Então y no eu dei sabía meia qué hacer. volta e não Él sabia o que dijo, fazer. bueno, ¿quiere ir E con ele nosotros, disse, hermano bom, Branham? você quer ir Dije, junto com a não, gente, irmão espérame Branham? aqui. E respondi, não, eu Sabia vou que ficar se Dios esperando escuchaba mi aqui. oración Sabia y me que se perdonaba, Deus escutasse a minha había oração e una me oportunidad para el perdoasse, bebé. havia uma Pero todavía oportunidade para o cada bebê, mas recurso ainda hay.
a Nada cada estava reticências alinhado aí. correctamente. Nada estava alinhado da forma certa, E da forma Ahora, eso correta. talvez E não signifique muito agora para isso ustedes, talvez não pero signifique delante muito de para Dios você, mas significa diante de Deus todo. significa Tiene que tudo ser al diante de pie Deus. de la letra. Tem que ser Eso es ao pé correcto. da letra. O sea, Isso é todo tiene certo, que ser correto. Ou seja, com como Deus tudo fue tem que mostrado en la ser visión. tal como foi mostrado na Y visão. yo había visto Amém. el muchacho, E eu tinha el visto o hermano rapazinho. Snelling dijo, O bueno, irmão tengo que irme Snelly porque disse: Bom, tenho que ir porque eu trabajar. tenho que Tengo que ir a trabalhar. trabajar. Eu tenho Él que ir conducía un trabalhar. tractor en la E ele Colgate, dirigia donde trator estaba la compañía na Palmolive Colgate, Fit. onde estava Así que él se puso el a abrigo firma, a y yo companhia pensé, Palmolive oh Dios, Fit. Ele si colocou él o se seu abrigo va, e eu pensei, yo ó tal Deus, vez se ele tenga for que quedarme embora, aquí 2 eu o 3 talvez días tenha que ficar hasta aqui que él 2 ou regrese. 3 dias até que ele Porque yo volte. sabía que él Porque era el eu hombre que sabia tenía que el ele era cabello o homem rubio y que tinha o rizado que cabelo estaba en la visión. ruivo e grisalho que Bueno, estava na visão. Bom, Usted no sabe cuánto pesaba você não yo, sabe o amigo. quanto eu Usted no sabe estava, cuánto pensaba yo, amigo. quanto eu Cuánto pensava, él eu pensaba. fiquei Y nunca pensando, lo sabrá hasta que e nos nunca você encontraremos en el saberá juicio, até que nos el encontremos día no juízo, en no el que dia tendré que em que responder eu por estas terei que palabras que estoy responder por diciendo estas junto a palavras que este eu estou micrófono. falando junto a Me esse senté en el sofá microfone. Eu me y el sentei sol no estaba sofá saliendo. e o sol Hacía estava un frío saindo. terrible. Fazia um frio terrível. Era la época de invierno, como en Era Suacha, a que hace época do bastante inverno. frío, y ahí en Bogotá también. Começou que faz bastante esta zona de friozinho, em Colombia hace Bogotá mucho também frío. faz muito frio, nessa zona da Y yo estaba Colômbia, nesta sentado área da allí. Colômbia faz muito frio. El Eu hermano estava sentado Elmer aí, tenía puesto su o abrigo irmão y su Elmer enorme y tinha pesada colocado gorra. o seu abrigo Y el hermano e o seu Snelling enorme e pesado tenía puesto su chapéu. abrigo E o irmão y su Snelly chale. tinha colocado o seu E ellos abrigo empezaron a salir. e o seu chale. O sea, ya se E iban eles ahí. começaram a sair ou ir embora. Y él Eles le iam dijo, embora. 3 puntos. Él estaba Saindo. hablando con E su ele esposa, el lhe disse hermano Elmer. reticência. Ele estava falando Y com yo a sua estaba junto a esposa, la o irmão ventana Elmer. mirando así hacia E abajo. eu estava Y junto me da fijé que janela olhando venía por assim la para baixo. acera, era E un eu caminito, vi caminito que de vinha tierra pelo alrededor de la caminho, casa. Y aquí o venía la caminho abuela de del niño. terra ao redor da Ella casa. traía lentes Aqui vinha a avó puestos. Oh, hermano. do menino. Ela tinha óculos Usted colocados. no sabe Ó, cómo me irmão, sentí entonces. Vean cómo você estaba não sabe viendo las como eu me fichas, senti nesse tempo. ya Vê como ele estava vendo comenzando a as colocarse. fichas, as coisas já começando a se Oh, hermano, usted colocarem. no sabe cómo me sentí entonces. Pensé, Ó, irmão, oh, as si tan peças. solo ellos no E se van você não ahora. sabe como eu me senti, irmão. Ó, Pensei, se oh Dios, somente eles não cuánto forem te agora. agradezco. E eu pensei, ó Y Deus, la mujer quanto siempre eu te viene por la agradeço. puerta de enfrente. E a mulher Así es sempre como vem ellos pela visitan, porta da entrando por frente. la puerta de Assim enfrente. é como eles Pero esa visitam mañana, entrando pela mi carro porta no da estaba frente. allí, solo Mas el nessa carro de su manhã o yerno. meu carro não estava aí, Ella só se o había carro do ido seu en genro algún estava momento en la lá. mañana E ela porque el tinha bebé ido estaba em tan algum mal momento y se pela manhã, había tinha ido ido a embora casa porque o para bebê estava dormir tão poco. mal e ela tinha Y ido vino para por la sua puerta casa trasera. dormir um pouquinho. Yo no podía E decir veio nada. pela porta de Solo trás. tenía que quedarme E eu não allí podia y observar falar por nada. qué. Eu tinha apenas que Pero ficar aí e ustedes nunca observar o sabrán porquê cómo me disso. sentí Mas vocês cuando nunca saberão observé y como eu vi me a esa senti mujer quando eu acercarse. observei e vi essa Reconocí mulher que se era ella. aproximando pela Nunca antes calçada. la había visto E en mi reconheci vida, que pero era reconocí que ela. era Nunca ella. antes eu tinha Al verla visto, pasar mas de esa reconheci manera, que era pensé, ela. oh Dios, Ao vê-la passar alabado sea el dessa Señor. forma, pensei, Y el ó hermano Deus, louvado Snelling seja o estaba, Senhor. todos ellos E o estaban irmão listos para Snelly irse. estava, Y ella todos entró eles por la estavam puerta prontos de la para cocina irem y embora. llegó a la E ela puerta entrou del pela medio y porta la da tocó. cozinha e chegou Y si ella na no porta do hubiera- meio e bateu y si ella nela. no hubiese E hecho se ela eso, não la tivesse, visión e se ela aún não tivesse no feito hubiera assim, estado a completa. visão ainda Vean hasta não teria la estado forma que ella completa entró ou y tocó. completada. Vejam até a forma em que ela Su hija entrou e fue hacia bateu. la puerta para abrirla. A sua y ver filha quién foi era. até a Y porta era su para madre. abri-la e ver quem era. O sea, la E abuela era del sua niño. mãe. Y ella dijo, Ou seja, a avó do, como está el bebé? da Está criança. E mejor? ela disse, como o Y la bebê señora está Isabel melhor? dijo, no, mamá, no. E a senhora, Y alzó las em vez manos disso, así disse, para não, llorar. mamãe, não. Ustedes saben. E levantou Recargó as la mãos cabeza assim contra para la chorar. pared. Vocês sabem. Y exactamente así Ela colocou a estaba en la cabeça visión. na parede, Bueno, yo exatamente estaba assim sentado en el estava na sofá donde el visão. hermano Bom, Snelling eu estava debía de sentado estar. no sofá Me onde o levanté irmão del sofá, Snelly caminé deveria así, estar. Eu preguntándome me levantei qué do iba a sofá suceder. e caminhei Pensé, assim perguntando ella o que é tiene que que estar iria sentada en acontecer e en pensei, este mueble ela rojo. tem que estar sentada E me quedé nesse parado allí móvel por um ratito. vermelho, nessa Agora, vean, poltrona ele vermelha e fiquei paradinho não aí le um obligou instantinho. E agora vejam, ella
ele não obrigou
que no se fueran. a eles Y tampoco le dijo a ella, que eles ven não y fossem siéntate aquí. embora, né? Então pouco disse Uno para no ela: puede vem, forzar senta-te aqui. la visión. A pessoa não pode forçar a visão. Uno no puede forzar la visión. A pessoa não pode forçar a Y me visão. preguntaba, y el E hermano me Snelling perguntava, me comenzó a fazia a llorar también. pergunta. E o irmão Ella Snelling llegó, pues, se começou a quedaron ahí. chorar também. Estaban por salir, E pero ela al chegou e verla, pues, ficaram se aí. quedaram, Estavam saindo, mas ao vê-la porque la ficaram. veía llorar a ella. Él se quitó el Porque via sombrero elas y se sentó en el chorando e sofá. ela tirou, Vean la presencia ele de tirou ella o chapéu e y ese sentou-se no sofá. momento Vejam, allí de a tristeza y de presença lloro. dela e esse momento aí de Quando vê a tristeza, ella de llorar. pranto, choro, quando E ela aí, vê, pues, quando se ele le vê quitaram ela a cara dele chorando, y se e sentó. aí, pois, Yo pensé, oh Dios, saiu a vontade de Solo ir faltava embora que e sentou-se. sucediera Eu pensei, uma ó coisa Deus, apenas faltava miré que alrededor acontecesse para ver só como mais uma estava todo, coisa. e miré Olhei no bien, entorno para y ver la como señora tudo estaba estava e recu- olhei oh, direito no. bem e a Ella senhora puso estava en el suelo el reticências. pequeño Oh, bolso que não. tenía Ela y colocou no retrocedió chão o aquí y se pequeno sentó en el mueble. Se quitó pequena esos coisa que lentes y tinha na comenzó a mão e limpiarlos sentou-se no móvel, exactamente tirou como as suas estaba en lentes la e visión. começou a limpá-las exatamente Entonces como pude estava sentir algo na visão. parado Então eu cerca pude de mí. sentir Eu algo de sabia pé que perto ele de estava mim, allí. do meu lado. E E eu dije, sabia que ele estava "Hermano aí. Elmer." E disse, Y él me miró, dije, Irmão ¿usted Elmer. todavía E ele tiene olhou para mim fe e en disse, mí? você ainda Ele tem dijo, fé em mim? Hermano Branham, yo E le ele amo disse, con todo mi irmão corazón. Branham, Y eu así le te amo dicen com todo o meu coração. los escogidos de E Dios assim en este dizem tiempo final al os ungido, escolhidos de Deus neste tempo final ao ungido. al Falam assim, cumplimiento del séptimo sello, al ao ángel que era cumprimento diferente a los demás, do sétimo selo, ao anjo Eu que era lo amo diferente dos con outros. todo mi corazón. Eu E ele te também amo les dice, com todo o e meu ele ha coração. E que ele também também les ama. lhes responde, tem dito, respondido que também Eu os dije, ama. Amém. Quiero decirle Eu que disse, estoy apenado por lo que Eu hice quero hace un dizer rato. que eu estou com pena, A visão não estava envergonhado completa. pelo que eu fiz Pero há agora usted pouco tiene tempo. que A visão não demostrar estava que todavía completada, tiene fe mas agora en mí. você tem que demonstrar que Se usted ainda lo você cree, tem fé em mim. El bebé Se você está crê nisso, morado a más no O poder. bebê Y yo dije, si usted está todavía róseo tiene fe até en não mí, poder mais, mas se tráigame você el bebé. ainda Tráigame tem el fé bebé. em mim, me traga o bebê, me El traz o bebê. está ahí la corte de cinta. O La visión, bebê, siento mucho lo que hice hace Aí un tem um rato. corte Perdona na fita, a a tu visão. siervo Eu sinto muito o que y eu fiz sana agora há a pouco. este bebé, Perdoa o teu a esta servo bebé e en el cura nombre de Jesucristo. a este Y bebê, cuando dije a esta eso, bebê no nome de el Jesus niño Cristo. E extendió quando eu sus falei brazos alrededor isso, del cuello a de su criança papá. estendeu Y seus dijo, braços papi, em papi. torno do pescoço Oh, do seu pai e disse, tremenda papai, gritería se formó en papai. esa casa. Oh, Y uma entonces ellos grande empezaron a gritaria correr. formou-se nessa casa. Eu Então dije, eles começaram "Póngalo a de nuevo ficar en la cama. correndo, agitados. E eu Pasarán disse, 3 ponha-o días novamente na antes cama. de que Passarão se recupere, 3 dias porque antes su sanidad de que ele se completa recupere, dará porque a sua en cura 3 pasos. completa ou inteira se dará Vean em 3 todo lo que passos ou representa isso etapas. allí, Vê? lo cual Tudo o que es representa isso la aí, tercera etapa. isso é En la a tercera etapa terceira etapa. será sanada Na la iglesia terceira novia etapa, por completo. será Sanidad curada a completa igreja noiva para la iglesia completamente. novia. Cura En la completa, tercera etapa. inteira para a igreja noiva. No Na ocurrió en terceira la primera etapa. etapa ni en la segunda etapa. Não Vean, aconteceu el na primer primeira día y el etapa, segundo nem na día, segunda sino etapa en aconteceu. el Vejam o tercer primeiro día, dia e o su segundo sanidad dia, sería completa. senão que foi no terceiro E a dia a sanidade sua da cura igreja seria novia completa, seria inteira, em la terceira total. etapa. E a cura da igreja noiva seria na Yo terceira me etapa. regresé y le conté a la iglesia Eu lo que había voltei, pasado. regressei E e al contei tercer para a dia igreja dije, o que "Ahora tinha não acontecido." oirei E no mais terceiro a dia respeito, disse al agora, tercer, eu não ouvirei no mais a tercer dia respeito irei allá disso. No terceiro, veré ou seja, no terceiro dia si eu irei él no até viene lá por el piso e y pone sus verei manitas en se las ele mías y não dice, vier "Hermano pelo Branham, chão estoy e colocar completamente suas sano." mãos nas minhas e disser, Así que, irmão Branham, eu estou entonces completamente ustedes curado. pueden imaginarse Assim que cuántos vocês fueron allá podem para imaginar La iglesia quantos entera. foram para lá Habían para carros vê-lo. por todo A el igreja camino de inteira arriba foi, abajo. tinham carros por E não todo lhe o dije a caminho, de ninguno que cima fuera. até Eu embaixo. tinha que ir E primeiro. eu não falei a Por ninguém ustedes, que fosse, eu tinha por que ellos, ir primeiro, para eu que tinha que ir. pudieran Vejam ver que vocês, eso venía de parte por del eles, Señor. para que pudessem E ver ellos se que isso reunieron vinha da alrededor. parte a favor do Senhor. dirigí hacia E la eles puerta y reuniram-se toqué. nesse entorno. La madre Eu me estaba dirigi atrás en até la a porta e pequeña bati. cocina. A Ella mãe vino estava corriendo por la atrás, casa y na abrió la pequena puerta. cozinha. Dijo, Ela veio "Oh, correndo ese es el pela hermano casa e Branham. abriu a Pase, porta e hermano disse, Branham." "Oh, é o Dijo, irmão Branham, "Mire la entre irmão diferencia en Branham." él.
Él había E estado disse, tomando olhem a chocolate con diferença leche y nele. tenía uno de esos Ele bigotes, estava ustedes tomando saben, chocolate de com leite e chocolate con tinha um leche en desses él. bigodes. O sea, Você aquí en sabe, la parte del de bigote marcado com chocolate había e leite tomado nele, ou seja, aqui na parte do chocolate con bigode, leche y se le ele llegó tinha marcado ahí tomado chocolate com leite e ficou formando el marcado aí bigote a marca, y vino formando o caminando por el bigode piso, de niño. chocolate com leite. Veio Todos caminhando estaban parados pelo allí chão, mirando a por las criança. ventanas y demás. Todos estavam de pé Él aí, olhando salió, pelas se janelas e paró en el pelos piso, outros lugares. nunca dijo E una ele palabra, saiu, se ficou acercó de y pé, puso nunca sus falou uma manitas sobre las palavra. mías Se y aproximou e dijo, pôs as suas hermano mãozinhas Branham, estoy em cima das completamente minhas e sano. disse, irmão Branham, estou totalmente curado. Ahora Irmão vean Branham, vê? cómo Agora vejam en una como, de visión que forma, que le fue mostrada allí al em uma reverendo visão William Branham, que todo foi tenía mostrada que aí estar para o reverendo en William su lugar. Branham, tudo tinha que estar no seu Agora, devido lugar. Esto es lo que nos está Agora, hablando nuestro hermano William aquí, E isto é o que nos está falando donde nosso estamos irmão leyendo William aqui, la única voz de onde Dios. nós estamos Él sigue lendo diciendo, a él única está voz de tratando de Deus. Ele colocar continua lo que él dizendo, vio ele está para, tentando colocar o que pero ele lo está viu haciendo para, por lo tanto, mas o está fazendo. vio Ele está todo, fazendo pero no isso. era él Portanto, el que ele estaba viu ministrando. tudo, mas não era Él vio que los ele quem milagros estava ocurrían y ministrando. todo, o Ele salían viu que ya os con el milagres milagro hecho, aconteciam las e tudo personas isso, salían ou já del saíam com cuartito um milagre y él no feito, as entendía pessoas saíam do cómo ni por qué quartinho allí. e Ya ele está não hablando ahí de la entendia visión de la como e carpa. nem por que lá dentro. Já está Ahora, falando aí da visão vamos da a seguir carpa da leyendo. tenda. Agora, Él está vamos en la continuar página lendo. 40, Ele ya está ese es na del párrafo página 40, 321, já isso aí é do parágrafo en la parte donde dice, 321, una mujer na estaba parte onde diz, uma mulher tomando estava sus nombres y cosas. anotando Vamos os a seus ver aqui nomes no e as livro de outras citas. coisas. Vamos ver aqui no livro de citações. Eso es, no es la mitad, un poquito más arriba de la mitad. É, isso é, na metade, um pouquinho acima da Y luego metade da estaba una lona página. estirada allí que nadie podía llegar alrededor E de esa estava uma carpa. lona estirada aí que ninguém podia Quiero chegar que em usted torno, mire esto y ultrapassar escuche cómo es essa para essa que mire la carpa, chegar diferencia. até essa carpa. Tinha uma lona. Quero que Luego vocês vi vejam algo como como é um para que remolino, olhem a irmão diferença William, ou disso. seja, Depois como eu vi algo remolino, como e um quando hay um redemoinho. remolino, O hay irmão um Branham, zumbido. o irmão William diz quando Ouí tem um algo como um redemoinho, e remolino quando se tem um redemoinho haciendo- tem um zumbido, um som. Algo como um redemoinho fazendo como siempre lo hace cada vez que tenemos un servicio como de sempre sanidad, faz cada vez es que lo que temos um pasa. serviço de Así es cura. como siempre se É o oye. que acontece isso. Assim é como sempre se ouve ou é Entonces dice el ouvido. hermano William, pero él Então lo diz o oía. irmão William, Si otra persona lo oía mas ele y o no se daba ouvia. cuenta Se outra que era la pessoa presencia ouvia de la isso e não luz, de la percebia columna que de era a fuego, pues no presença sabía da de luz dónde da venía coluna ese de sonido. fogo, pois não sabia Sigue de onde dizendo. vinha esse som. Continua Sigue dizendo. leyendo aquí nuestro hermano William. Así es como siempre se Continua oye. lendo aqui o nosso irmão William. Assim é como sempre é ouvido ou se Sonó ouve. de ese modo en el arbusto esa vez que lo Soou oí. dessa forma no Dice el hermano arbusto William, eso fue daquela vez cuando él que lo eu escuchó. vi. Diz Eso o irmão fue William, isso cuando él lo foi escuchó quando ele o cuando niño, escutou. y después Isso cuando foi quando estaba ele escutou mayor, quando también criança, era escuchó de esa criança, e forma. depois quando estava bem Siempre ha maior sido de ese também modo, escutou lo dessa oyéndose, forma, desse moviéndose, jeito. Sempre foi y assim, mire, y aquí, ouvindo-se, y miré, movendo-se y aquí que e iba olhem, esa real y eis aqui, suave luz e olhei, moviéndose eis de aqui mí, que y essa se fue real e suave hacia el luz pequeño ia se edificio. movendo de mim e foi até E para luego, o pequeno hay algo edifício, se diferente foi para o entre la pequeno luz y el ángel, edifício, o porque quartinho. todavía E tem estaba uma él coisa, conmigo, tem uma y diferença la luz entre a se luz e había o anjo, retirado porque ele al ainda edifício estava pequeno. comigo e a luz tinha se retirado ou ido para o pequeno edifício, Ahí escribe diferencia al lado a derecho. luz. E aí escreve a E diferença este do lado ángel todavía direito. hablando detrás Uma de mí, diferença. el E cual es esse un anjo hombre ainda grande, falando y él atrás de dijo, mim, yo te que é um encontraré homem allí. alto, e Luego disse, yo eu dije, te yo no encontrarei lá entiendo, ¿por qué dentro. allí? E Él dijo, depois eu mira, disse, eu não entendo el ángel isso, le por dijo, que lá dentro? E mira. ele disse, olha, o anjo Y lhe él dice, disse, hermano William, olha, o sea, lo puso a mirar para E o el irmão William cuartito diz, ou porque seja, algo estaba sucediendo. colocou a Ele olhar dijo, para o "Mira, quartinho porque algo y esta estava mujer cuando salió de acontecendo. E allí ele con la disse, camilla de olha, ambulancia, e essa mulher estaba quando saiu de empujando lá la com a camilla maca da hacia ambulância, estava adelante empurrando a al maca otro da lado. ambulância para a frente, do outro lado. Y dice el hermano William, o sea, entró por una E puerta diz o irmão William, ou y seja, salió por otra entrou puerta, por uma porta entró acostada en e una saiu camilla y pela ahora outra vean, porta, entró la camilla, entrou deitada entrou, numa maca e la agora camilla la llevaba a a ella maca entrou, cuando entró. a maca, Ela ela entrou, levava a a camilla la maca, llevava a ella quando, quando a entrou, maca sendo levava empujada ela por quando ele esse homem entrou, forte. ou seja, a maca Y levava cuando salió, ela sendo ella empurrada por esse llevaba homem forte, a la quando camilla empujándola. ela saiu, Y la mujer le ela preguntó,
levava a maca, empurrando a maca, e a mulher lhe perguntou para ela. Ahora dice el hermano William. O sea, Agora la diz o otra que irmão estaba William, al otro ou lado, seja, ahí a aparecen outra que dos estava do mujeres. outro lado, Una a outra para mulher, dar aí aparecem entrada por duas la puerta mulheres, de entrada y uma otra para por la otra dar a puerta entrada na tomando el porta de testimonio entrada de e las a outra personas pela que outra iban porta, saliendo anotando o con alguna testemunho das grabadora, pessoas dice, en que algún iriam lugar. saindo. Com Sigue gravador, diciendo diz hermano em algum William. lugar, Así que quedará diz que era todo com uma grabado gravadora. Continua en dizendo o irmão cintas William, assim que tudo vai magnetofónicas, ficar en gravada video em y fitas luego pues magnéticas, impreso em también. vídeo e Vean depois cómo também vai ficar todo lo que se impresso. está llevando a Vejam cabo como en este tudo o que se cumplimiento de la está tercera realizando, etapa, fazendo en neste donde cumprimento da va en terceira forma etapa, progresiva, onde va vai primero de uma forma dando la progressiva. enseñanza, que es Primeiro la vai predicación, se que fue lo que dando él o decía, ensinamento, que en que la é a visión de la carpa pregação, que foi primero, o que ele dizia ou falava, que na vean, él visão dice, da va a surgir carpa, la predicación, em luego va a primeiro, vejam, surgir vai surgir a los pregação, em primeiro llamamientos, luego lugar va a a surgir la pregação, fila de depois vai oración, surgir ¿ven? as chamadas, Todo depois va vai a ir surgir a fila de progresivamente oração, vê tudo, y vai indo de uma vemos forma como progressiva, en la enseñanza, progressivamente, e vemos bajo como carpa, no en donde ensinamento él dice enseñanza sobre carpa ou y tenda, pone la onde ele carpa o la diz carpa que es igual a enseñanza. ensinamento e Vean coloca que a todo carpa eso ou a está carpa quedando igual ensinamento, grabado vejam que tudo isso y está está quedando ficando también gravado escrito e também y está también ficando impreso escrito e libros, também en impresso folletos y en libros em o en livros, tomos. em folhetos e em livros ou em tomos. Sigue diciendo, Continua y la mujer le dizendo, preguntó, ¿qué pasa? Ella dijo, e a la mulher señora que perguntou: o venía que é empujando que la está camilla, dice el hermano acontecendo? William, la señora Ele que disse: venía a empujando senhora la que camilla. vinha Ella dijo, empurrando a maca. yo no Diz o sé, irmão William: a senhora que vinha empurrando a maca. Ela disse: eu não sei. solo Ela respondeu: eu aconteció. não sei. Lo único que sé es que Apenas sucedió, pero no aconteceu. sé cómo. A He única estado en coisa que cama eu por sei é que años. aconteceu, mas eu não Y sei luego como. Eu salió estive el acamada hombre por anos. cargando E las depois muletas. Y le saiu preguntaron o homem qué, carregando suas dice Manuel, o muletas sea, e ¿qué aconteció? perguntaram para ele Dijo que no o que, sabía. ou seja, o que tinha acontecido. E ele disse Y que não venía sabia. a la plataforma a testificar. E vinha até a plataforma para E eu dije, testemunhar, yo no dar entiendo. seu testemunho. E eu disse, Ellos allí eu não adentro. entendo. Y fíjense, él es siempre Isso lá escritural. dentro. Dice el E hermano prestem William, el atenção ángel, que ele é vean lo que sempre le dice. escritural. Ese Diz o ángel irmão es William, o anjo, siempre vejam que o anjo lhe escritural. diz. Va siempre Esse a la anjo escritura. sempre é Recuerden, escritural, ese ele ángel que sempre tiene vai acceso até as al libro escrituras. de la Lembre-se verdad. que é o anjo que Es tem el que le acesso enseña ao livro da a los verdade. profetas. É quem Como le enseñó ensina allí a Daniel. aos profetas, tal como ensinou Y aí es a el que le Daniel. Esse é enseña quem en este ensina os tiempo profetas. al último E é profeta quem ensina neste que está tempo en medio ao de la último iglesia. profeta que está no meio Él da es el que le igreja. está mostrando todo. Ele é quem está mostrando tudo. Él dijo, ¿qué nos dijo el Señor? E ele disse, Cuando ores, o que não o Senhor seas não como disse, os que nos disse o hipócritas Senhor, que les quando gusta hacer orares, não espectáculo sejas público. como os Espectáculo hipócritas, público. que eles Digo, gostam entra de en tu fazer um recámara espetáculo y cuando lo público, hagas, espetáculo cierra la público. puerta. Entra na Luego tua ora tu recâmara padre e que quando vem em faças secreto, isso, fecha a y el que porta. vem em secreto Tranca te a porta e recompensará ora em teu público. pai que te vê em segredo, e E ele aquele que dijo, te vê em tu segredo te recuerdas recompensará esse em nome que público. E ele buscavas disse, essa tu vez te que lembras sonhaste desse nome que tu de ello? procuravas ou buscavas nessa Aí vez que tu escreve sonhastes a a la derecha, respeito aí disso? en el sitio E aí ele escribe escreve do el lado nombre. direito, aí Agora veja em citações ele escreve como o nome. E agora esse vejam ministério como, allí de que forma esse era ministério el aí, ministerio que el Espíritu era o Santo estaba ministério operando en que otro o instrumento. Espírito Santo estava E diz o irmão operando William em aqui, outro sigue dizendo o instrumento. irmão William, E diz o irmão William aqui, termina de ler continua aí dizendo o e irmão William, dice, hay un termina de nombre ler ahí. aí e diz, Ahora tem um podemos nome ver que aí, ya tem eso nome. corresponde Agora podemos no al ver que ministerio del isso cuarto já Elías, corresponde sino al ou cabe ministerio não que ao le ministério sigue do quarto al del Elias, cuarto senão Elías, ao que es el ministério que lhe ministerio segue del e quinto dá Elías continuidade y ao del ministério segundo do quarto Moisés, Elias, que é o en ministério do donde quinto estará la Elias e columna do de segundo fuego, Moisés, el Espíritu onde Santo a coluna de fogo manifestándose estará, y o Espírito cumpliendo Santo estará todo lo de la manifestando-se e visión cumprindo de la carpa, tudo porque isso el da Espíritu visão da Santo carpa da fue tenda, sacado, porque o quitado Espírito Santo foi de la tirado dispensación de la gracia, de da dispensação las da graça, edades, foi expulso da y es dispensação da colocado graça das eras, en la edad y de es la piedra colocado angular en el lugar santísimo, na era da pedra en angular, donde no el lugar hermano Branham santíssimo, dijo que ese Espíritu onde Santo o irmão que Branham tenían en disse que medio esse Espírito de ellos, en Santo medio del pueblo, que tinham no meio ese deles, no Espíritu meio do Santo se povo, haría carne en la esse persona Espírito de Santo se Jesucristo, faria porque es el carne na ministerio pessoa de del Jesus Señor Cristo, en su segunda porque venida. é o ministério do Lo Senhor que na sua segunda él nos vinda. escribió O en que esa porción ele nos escreveu donde él cita nessa porção la visión onde o ele
narra la recita ou visión, la faz a visita del citação ángel. da visão
y él a visitação escribe do allí, anjo e ele escreve es aí, el ministerio del Señor en na su visão, segunda é o venida. ministério Por do eso él Senhor dijo, cuando este na sua Espíritu segunda Santo que vinda. Por tenemos, isso é que ele disse que el quando que está este en nuestro Espírito medio, Santo que en la temos, forma del Espíritu aquele que está Santo, no nosso cuando él llegue meio, a ser na encarnado forma en la do persona de Espírito Santo, Jesucristo, quando ele entonces chegue nosotros a le ser coronaremos encarnado como na Rey de pessoa de Reyes Jesus y Cristo, Señor de então nós o Señores. coroaremos El pueblo en como este Rei de tiempo Reis final, e Senhor de Senhores, o povo a la neste columna de tempo fuego, final, al pilar de fuego, identificando y a coluna lo de coronan fogo, o como pilar de su fogo rey, e como Rey de o Reyes y coroam Señor de como Señores, o lo seu rei, identifican como Rei de en su Reis obra e de Senhor de reclamo. Senhores, o identificam na sua La obra visión de se apresura reclamação, o identificam. hacia el A fin. visão se apressa. Ha sido para mí Para un privilegio o y una final. gran bendición Foi para poder mim um compartir privilégio, com uma ustedes grande en estos bênção momentos poder compartilhar com esta vocês nesses plática momentos alrededor esta del tema. conversa em La torno visión do se apresura tema. A visão se hacia el apressa Que Dios les bendiga y para les o final. guarde y Que Deus que os el día de abençoe e mañana, guarde. domingo 9 de E que febrero no dia de de este amanhã, año domingo, 2025, 9 de recibamos fevereiro grandes deste ano de bendiciones 2025, de parte recebamos de grandes Dios. bênçãos Que Dios da les bendiga y parte les de guarde y Deus. proteja y guarde Que Deus os también a abençoe, todos los que guarde vienen e proteja de e caminho, guarde também a todos aqueles que em vêm a caminho, autobús o vêm en chegando avión em y ônibus, los de guarde de avião, todo peligro e y los traiga con bien os acá guarde de todo o perigo e os traga Soacha, muito a bem até Bogotá, aqui, Soacha, a Colombia, Soacha em en Bogotá, donde Soacha estaremos na Colômbia, y onde continuaremos compartiendo estaremos unos e momentos de continuaremos compañerismo alrededor de la compartilhando os palabra momentos de y su companheirismo em programa torno da palavra correspondiente e do a seu este tiempo programa final. pertencente Que Deus a les este bendiga tempo final. Y les Que guarde Deus os a abençoe todos. Continúen pasando e un día guarde feliz, a lleno de las todos. Continuem bendiciones passando de um Dios. dia feliz, cheio das bênçãos